Fazendo uma retrospectiva primeiro de como foi essa eleição, né? Na verdade, a esquerda não queria de jeito nenhum, eu à frente da presidência da comissão, o líder Altineu me ofereceu isso no dia seguinte, depois da minha filha nascer, estava ali num reboliço, orei e decidi então assumir esse desafio. No começo a esquerda me atacou e muito, né, sobre a minha incapacidade, talvez ingerência, e de fato a gente pode ver aí, né, passamos o ano inteiro sem ouvir nenhum tipo de polêmica na Comissão de Educação, porque de fato a gente priorizou o trabalho e o resultado. Então eu tenho aqui um breve resumo rápido de números, né? A gente teve 36 audiências públicas, mais de 200 requerimentos aprovados, mais de 239 proposições deliberadas, 34 projetos de leis aprovados, dentre eles algumas metas que eu tinha colocado, a respeito de aprendizagem com relação a combater, né, a evasão escolar, a alfabetização, a formação de professores e profissionais da educação. Então, de fato, a gente conseguiu assim, ter um avanço muito grande. Conseguimos organizar ali os tantos divergências de opiniões que tinha. A esquerda, obviamente, foi em peso lá. A gente conseguiu não somente aprovar bons projetos, mas também barrar projetos ruins. E em plenário a gente conseguiu ser relator de um projeto de lei que faz com que as apreensões das polícias de aparelhos eletrônicos, né, como celulares, computadores, sejam também direcionados para escolas. Então você, basicamente, né, o crime perde e a educação ganha. Então, aproveitando o assunto celular e escola, qual que é a avaliação do senhor em relação a essa proposta, projeto de lei que avançou no Congresso Nacional, que restringe o uso de celulares em escolas? Então, eu tinha duas preocupações primordiais. A primeira é que é um problema real, o celular dentro de sala de aula. Quem é pai e mãe aí sabe a dificuldade que é, né, o celular dentro de sala de aula, que não ser de fins pedagógicos, tudo bem, mas infelizmente as crianças e adolescentes usam para outros fins. E é um problema que eu acredito que, primeiro, tem uma raiz que é familiar, que a família precisa cuidar disso, não pode transferir essa responsabilidade para terceiros, mas a gente vê que é um problema real, e problemas reais têm que ser discutidos, e o meu papel como legislador é tratar disso. Mas também tinha um outro ponto importantíssimo, que é a doutrinação dentro de sala de aula. Todos os vídeos que nós temos hoje, comprovando o que acontece dentro de sala de aula, é por conta do celular. E eu fui uma pessoa que sofri muito isso dentro de sala de aula, tanto na minha escola, ensino médio, quanto também na universidade, na PUC, eu sofri muito. E eu tive como provar pelo celular. Então, a gente teve que achar um meio termo de como vamos resolver o problema do celular na sala de aula e também garantir isso, a defesa dos seus direitos fundamentais para o aluno. Então, a gente conseguiu incluir emendas na CCJ, e agradeço muito a deputada Detone por isso, e o Renan Ferreirinha também, que nos ajudou, ele foi o relator disso, de colocar a defesa dos direitos fundamentais como um artigo, e também, em um outro artigo, garantir uma exceção ao uso do celular dentro de sala de aula, que é no estado de emergência, no estado de necessidade ou por motivo de força maior. Ou seja, pela primeira vez no Brasil, nós temos aí, né, passou na CCJ um projeto que vai garantir a defesa do aluno dentro de sala de aula em casos de doutrinação. Então os pais podem ficar em paz quanto a isso, não foi aprovado ainda em plenário, mas os pais podem ficar em paz que caso isso passe em plenário, garantirá aí o direito do aluno, dos estudantes, de se protegerem caso os professores não deem a aula que deveria dar. Então, do jeito que está, contempla o que o senhor pensa sobre o assunto? Com certeza, o aluno não é proibido de levar o celular para a sala de aula, ele tem que guardar o celular, ou seja, guardar dentro da sua mochila, por exemplo, vai fazer com que ele não use, e caso ele use, a escola tem, obviamente, ali uma gerência, uma arbitrariedade, seguindo a lei, para poder utilizar ali de acordo com a decisão da escola. Deputado, o Judiciário proibiu legislação municipal, que, salvo engano, a proposta feita em Belo Horizonte é de autoria do senhor, em relação à proibição de linguagem neutra nas escolas. Isso deve ser tratado aqui no Congresso Nacional? Qual que é a avaliação do senhor em relação à decisão do Supremo sobre a legislação municipal? A primeira coisa que tem que entender é o seguinte: eu não propus e fiz esse projeto, lei em Belo Horizonte, né, à toa. Eu fiz porque, primeiro que eu vejo que há uma divergência, uma mudança de prioridades, né? Para mim, a prioridade da educação é um bom material escolar, uma boa estrutura escolar, uma boa alfabetização, bons índices escolares que a gente nunca teve aqui no Brasil. O Brasil ocupa a 57º no ranking da OCDE. Nós temos 1% só dos nossos alunos conseguem fazer contas matemáticas complexas e fazer uma boa redação, por exemplo. Ou seja, a gente precisa compreender que a prioridade da esquerda é outra, porque a direita nunca levantou linguagem neutra, nunca. Enquanto o aluno não está tendo uma oportunidade de estudar numa sala que não cai gota quando chove. Então isso é o quê? Uma pauta da esquerda. Eu, de forma reativa, quis barrar isso, visto o avanço que eles colocam dentro da escola.
Então isso virou lei e agora o STF, como faz com tudo no Brasil, daqui a pouco ele vai estar decidindo se você pode ou não casar com seu marido, ele vai decidir, foi corno, não foi corno não, ele vai decidir, porque afinal de contas o STF decide tudo nesse país, né? O Dino agora estava decidindo a respeito de contratos de cemitério de São Paulo. O que o ministro do STF tem a ver com isso? Ou seja, há claro uma usurpação do poder pelo STF, ele faz o controle de constitucionalidade. Nesse caso, obviamente não é o controle de constitucionalidade que eles estão fazendo. Afinal de contas, quem é o representante e quem faz leis é o Congresso e são as câmaras municipais e também as assembleias legislativas. O STF, por exemplo, decidiu na canetada de que o crime de homofobia era comparado ao crime de racismo e tornou o crime de homofobia um âmbito criminal. Ou seja, o Congresso nunca legislou sobre isso. E eles falam assim, nós estamos legislando porque há um vácuo. Não há um vácuo. Nós decidimos, por exemplo, que não será isso. No caso, por exemplo, do aborto, a gente, várias vezes, a esquerda tentou emplacar isso no Congresso e não conseguiu. O que o STF fez? Pegou algo que veio do pessoal, eles usam o STF como uma forma de dominar, para guiar o Brasil, e o STF, hora ou outra, né, dia sim, dia com certeza, fica aí se metendo nas coisas que não são deles. A grande questão é o seguinte, hoje o órgão competente, né, o poder competente para poder julgar ministros é o Senado. Porém, a gente vê que o Senado fica amarrado porque quem julga o Senado é o STF. Então, assim, é um jogo casado. Então, se a gente fazendo mais senadores, a gente vai ter condição de, pelo menos, equilibrar a balança. Nós conseguimos aí, eu acho, se não me engano, 36 assinaturas para um pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Se o Bolsonaro conseguir fazer um por estado, a gente já consegue equilibrar o jogo. Opa, vamos pela primeira vez aí pautar, né, um pedido de impeachment de ministro. Afinal de contas, eles nunca tiveram um voto, não são representantes do povo, não passaram em um concurso público e eles estão ditando o Brasil. Com relação, por exemplo, à pandemia, você vê que a pandemia, o Bolsonaro fez um decreto. Com relação a, por exemplo, deixar aberto o salão de beleza, algumas outras questões. O STF foi lá na canetada e falou, não, a decisão não é sua não, a decisão é dos governadores e prefeitos. Ou seja, do que vários outros poderes aqui no nosso país. A coisa está desequilibrada, principalmente para o âmbito de direita e esquerda, e tem que lembrar, a esquerda, Gleisi Hoffmann, Randolph, batia no Alexandre de Moraes, Jean Willis batia no Alexandre de Moraes. Agora que ele virou um pouquinho, né, de lado, aí agora o Alexandre de Moraes virou um cara excelente, sem anistia, vamos para cima da direita, opa, peraí, o mundo ele aqui, ó, ele dá voltas. Agora, o Alexandre de Moraes está sendo, digamos assim, o carrasco que a esquerda ama. Faz busca e apreensão em casa de líder de oposição, faz prisão sem nenhum tipo de justificativa plausível, como por exemplo o general Braga Neto, um general pela primeira vez, um general de 4 estrelas, vai passar o Natal preso. Você acha que está preso injustamente? O chefe Cabral está solto justamente? 400 anos de que ele foi condenado à prisão. E aí, esse cara vai passar o Natal em paz, enquanto o general 4 estrelas vai para cadeia. Por que só os deputados de direita recebem busca e apreensão? Prisões ilegais. Poxa, sério mesmo. Que corrupto hoje no Brasil tomou uma cana de 17 anos e ficou preso 17 anos? Ninguém. O José Dirceu, que foi o idealizador do maior esquema de corrupção do mundo, mensalão. Talvez os mais jovens aí não lembram, né? Porque tem muito jovem também que foi pra rua, fora Dilma, não é só pelos 20 centavos, até pouco tempo, porque a Copa do Mundo estava um caos, o dólar estava alto, devia estar uns 5 e pouco, agora está quase batendo 7. Estavam pedindo fora PT e depois em 2022 estavam votando no PT, ou seja, a memória do brasileiro é bem curtinha com relação a isso. Lembrando que esse pessoal todo estava tudo na cadeia, com penas gigantescas, como o José Dirceu, agora ele está solto, deu discurso agora no Senado sobre democracia. Ou seja, as coisas estão extremamente desinvestidas. Não há um corrupto hoje no Brasil que usa uma tornozeleira eletrônica. Mas tem um monte de pessoas que, baderneiros, né, alguns Zé Manés ali, por conta de efeito manada, entraram no Congresso, alguns quebraram, outros não, outros nem estavam no dia e foram presos. Que justiça é essa? Que só pende para um lado? Isso não é justiça, isso é ditadura. E a gente precisa deixar os pontos bem claros com isso. Então, assim, agora vem o Lula com a cara de pau dele falar que, não, espero que eles tenham o que eu não tive, né? Presunção de inocência. Peraí, presunção de inocência? Me dá uma prova desse golpe, me dá uma prova de fato de que eles queriam fazer algo. Se fossem, a Dilma também tem que ser presa. Porque, afinal de contas, ele solicitou ao general Vilas Boas, consultou o Exército para poder aplicar o 142. E aí, a Dilma tentou não dar um golpe.
Esses caras todos aí que durante o regime militar sequestrava banco, que explodia caixa bancário, que matava pessoas, Var Palmares, que era o grupo de guerrilha da Dilma, eles vão ser condenados por isso? Não, todo mundo pediu anistia. Ou seja, eles conseguiram anistia para quem matou e roubou. Somos nós, não são eles. E é o seguinte, o Lula, até quando o Lula dá uma decisão merda, eu confesso que eu fico assim, tá bom, pelo menos ele foi eleito. Agora, os ministros não. Eles não têm legitimidade para poder definir o futuro do nosso país. Enfim, o dólar batendo 7, prometeu picanha, tá entregando abóbora, ministro taradão, né, cometendo assédio sexual e todo mundo fica calado. Amazônia em recorde histórico de queimadas, todo mundo pianinho. Cadê Caetano Veloso? Cadê musiquinha? Não tem mais musiquinha, não tem musiquinha. Eu queria saber qual era a musiquinha do Lula, porque a musiquinha, por mais que seja horrível, mas teve musiquinha pro Bolsonaro. Não vai ter musiquinha pro Lula, não. Então, assim, é inacreditável a indignação seletiva desse governo e a forma como eles estão tratando o povo brasileiro. Mais uma vez, não é picuinha minha com o Lula. Não é picuinha minha com o governo. Uma primeira-dama que faz um Janja Palusa de 35 milhões de reais e dinheiro público, não tem a pachorra de querer falar mal de qualquer outra pessoa, não. Se sou eu quando eu tô no domingo, que é o meu dia, né? De folga, né? Sábado, domingo, né? Domingo, que é final de semana. Eu tô lá, saio, eu vou pra algum lugar com a minha família, eles batem em mim e falam, o Nicolas gastando dinheiro público, eu não posso gastar o meu dinheiro. Mas a gente já pode gastar o seu dinheiro para poder fazer uma festa bancada com dinheiro público de 35 milhões de reais.